Eita, nós. Cafezinho aqui. Tô começando minha live, boneca. Sério? Sério. Posso dar um oi aí? Uhum. Ó a minha boneca aí, ó. Dia dos Namorados. Quem tá entrando? Oi, Ana. Conceição, Ana, Andréia, Claudinha. Oi, Deinha. Já treinou hoje, Deinha? Meu doce tá gritando aqui no meu pé do ouvido, pelo amor de Deus. Dani, Carlitos. Oi, Claudinha. Pronto? Vou sair, viu, Dulce? Vá. Como diz a palavra, vai, não peques mais. Ei, meu povo, bom dia. Eita, que eu tô com uma alergia hoje, mas não é Covid não. Se Deus quiser, já tive o Covid, não vou ter mais. Tomando um cafezinho quente aqui. E aí, meu povo, tudo bem? Quem olhou no meu stories agora há pouco, coloquei essa belezura aqui lá, ó, quando ainda tava dividido aí, dei uma mexidinha, pensa num negócio gostoso aqui. Bom demais. Gente, que bom a gente estar junto, perseverando aí no estudo da palavra de Deus, deixando que essa palavra encha o nosso coração, nos forme como pessoas, como homem, como mulher, e nos leve mundo afora para sermos uma bênção, né? Isso é o propósito desses estudos. A gente vai ler Gênesis hoje, novamente, claro, né? Mas vamos ler lá no capítulo 1 e 2. Separei 2 trechinhos para a gente estudar hoje um dos princípios mais importantes que a palavra de Deus nos fala, e por isso é tão bom a gente voltar para o início de tudo, lá para o Gênesis, para considerar esses princípios iniciais, né, da palavra de Deus. Então, abre aí sua Bíblia em Gênesis 1, a gente vai começar no verso 26. Vamos dar esse tempinho aí para o pessoal ir entrando. Bom dia para todos. Quem não viu no iniciozinho aí, perdeu minha mulher gritando aqui no meu pé do ouvido, dando bom dia pro povo, mas já saiu. A pobre veio só deixar o negócio aqui, nem sabia que eu tava ao vivo. Veio com roupa de ginástica que ela tava fazendo uma aula ali. Olha aí ela de novo, ó. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês Gênesis 1, 26. Essa palavra, você já sabe, ela fica gravada no YouTube da igreja, certo? IP Nova Jerusalém. Fica lá, assim que eu termino aqui, coisa de 10, 15 minutos, ela já está lá ao vivo para você enviar para alguém, para você rever, ou para quem vai ver só depois poder assistir e ficar em dia, né? Keep up com o conteúdo. Então, Gênesis 1 está aqui a partir do verso 26. Deixa eu colocar aqui, Gênesis 1, 26. Posso ler? Vamos lá, vou ler então, hein? Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. A gente já viu um pouco isso na live passada. Vou pular agora para o capítulo 2, exatamente no verso de número 7. Então eu li capítulo 1 do 26 ao 28 e agora eu vou ler capítulo 2, verso 7 e diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deixa eu repetir, verso 7 do capítulo 2. É uma outra narrativa da criação. É a mesma, elas não são excludentes, contraditórias, elas são complementares. O capítulo 2 nos dá um pouco mais de detalhes que no capítulo 1 não traz, por isso são narrativas complementares.
E aí, na verdade, poesias, né? E aí o verso 7, então, repetindo, diz: então Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos orar então agora? Feche os seus olhos, vamos pedir direcionamento de Deus. Deus querido, muito obrigado por mais um dia, mais uma semana que chega ao fim. E nós estamos aqui findando essa semana, Senhor, com saúde, apesar dessa alergia aqui, apesar de terem pessoas doentes, mas eu creio que a saúde maior o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. É uma saúde, Deus, que doença alguma, vírus algum pode debilitar. É uma vida plena e abundante que o Senhor tem para nós e que nada nos afasta dela. Por isso te agradecemos e pedimos especificamente nessa hora a tua direção, o teu entendimento, discernimento, Senhor, para nós entendermos e nos aprofundarmos, Senhor, nesse texto. Em nome de Jesus, amém e amém. Maravilha. Pessoal, quero falar 3 coisas hoje aqui nesse relato da criação do homem e da mulher. Você viu logo no capítulo 1, verso 26, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pois, o que é que isso significa? A teologia tem um termo em latim muitíssimo conhecido. Quem é da nossa comunidade já me ouviu falar diversas vezes sobre isso, que é o termo imago Dei, a imagem de Deus. O fato da revelação bíblica começar dizendo que Deus nos cria, nos faz à sua imagem e semelhança, isso tem implicações muito profundas no tipo de vida que nós vamos viver, no tipo de conceito a respeito de homem, de humano que nós vamos ter e no tipo de relação que a gente vai se propor a desenvolver com o ser humano. Entender esta verdade, descrita numa única expressão latina, imago Dei, entender isso, traz implicações muito profundas e determinantes para o homem e para as suas relações com o mundo e com o seu semelhante. Por exemplo, um dado que eu não sei se você sabe, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi redigida com esse conceito, com essa proposta da tradição judaico-cristã em mente. A ideia de que o homem, por ter sido feito, criado à imagem e semelhança de um ser divino, este homem traz em si, consigo, uma dignidade e um valor inalienável. Isso é bonito, né? E isso traz implicações sérias, por quê? Porque aí a gente olha para o nosso semelhante, independente de sua classe social, da cor da sua pele. Olha que discurso mais atual, gente. Independente da sua conta bancária, independente, inclusive, das suas atitudes e escolhas, sejam elas boas e honradas ou erradas e lastimáveis. Mas a gente olha para todos os seres humanos e diz: ele ou ela tem consigo intrinsecamente uma dignidade e um valor que são assim muito profundos e que ninguém pode lhes tirar. Isso muda a nossa relação com o homem. E aí eu quero dizer o seguinte: se nós de fato olharmos para o nosso semelhante como alguém feito à imagem e semelhança de Deus, nós não só vamos valorizá-lo mais, como nós teremos mais atitudes para promover esse valor. A gente é convidado então a ter palavras que afirmem este valor. Então, por exemplo, olha só numa dinâmica de uma conversa, de uma relação interpessoal em que você bate um papo com alguém. Porque aquela pessoa com quem você bate papo também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que você, através da sua comunicação com ela, de alguma forma afirme o valor que ela tem. Isso muda, por exemplo, o relacionamento conjugal. Isso muda, por exemplo, o relacionamento entre namorado e namorada.
Os pares foram feitos à imagem e semelhança de um Deus que lhes confere valor. Então qualquer coisa que uma das partes queira fazer que diminua esse valor, que desrespeite ou desmereça a outra pessoa em sua dignidade intrínseca, isso é absolutamente errado. Então, com isso em mente, a nossa forma de tratar o outro, seja ele um amigo de vida, um irmão camarada, para seguir na música, né? Seja ele um cônjuge, seja ele um namorado, seja o porteiro do seu prédio, seja o chefe do seu trabalho, seja ele quem for, valor e dignidade inalienáveis. E é seu papel, meu papel, afirmarmos esse valor na nossa comunicação e nas nossas atitudes. Amém, gente? Esse é um primeiro ponto especialíssimo. Segundo ponto, se saímos mundo afora, entendendo esta nossa carga criacional, né? Eu estou chamando de carga criacional o quê? O fato de termos sido feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sairemos mundo afora com duas características. Primeiro, somos reflexos do divino e segundo, representantes do divino. Reflexos porque a sua imagem está em nós. Representantes porque os interesses dele agora são os meus interesses. E ele há de me usar para refletir a sua imagem, que é o amor, e para executar as suas ações, que são sempre na direção do bem comum. Louvado seja Deus por isso. Outra lição importante que o texto aqui nos fala. Este Deus que nos cria e que põe em nós a sua imagem e semelhança, este Deus tem características pessoais que ele fez questão de imprimir na sua obra criada. Então você que está aí assistindo, deixa eu ver aqui qual é o primeiro nome que eu vejo. A Robertinha está aqui. A Roberta Moraes, minha irmã de fé, esposa do Ricardo, mãe de duas princesas lindas. A Robertinha, criada à imagem e semelhança de Deus, ela tem nela características que esse ser divino tem. Isso quem escreveu foi o pastor Ed René Kivitz, que inclusive na sexta-feira da semana que vem, hoje é dia 12, no dia 19, ele vai fazer uma live sobre o livro onde ele escreve isso que eu vou te dizer agora. Vale a pena demais você assistir. Se eu não me engano, será às 9 horas da noite. Pastor Ed René Kivitz, é esse nome aí lá no Instagram dele. É sexta que vem às 9 da noite. É um livro chamado Vivendo com Propósitos. E nesse livro ele diz algo interessante, eu li isso em 2004, nunca me esqueci. É que o ser que nos cria a sua imagem e semelhança, logicamente ele imprime em nós características que são dele. Então, por exemplo, Deus é espírito, nos diz assim a palavra dele. Deus é espírito, nos afirma o Evangelho de João. Deus tem esta dimensão transcendente, imaterial. Aí ele cria homem e mulher. Aí ele cria a Roberta, que é o nosso exemplo concreto aqui agora. Uma das características que ele imprime na Roberta é esta habilidade não, capacidade também não. Que palavra que eu quero? Ele imprime na Roberta essa característica da qual ela não pode fugir de ser alguém que busca transcender, espiritualizar-se. Não se contenta com a matéria. Já falei sobre isso diversas vezes. Olha só como isso está claro na vida cotidiana. Lembra daquela música dos Titãs que fala: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Os Titãs foram... O Arnaldo Antunes, se eu não me engano, foi quem escreveu essa música. Ele foi muito feliz na colocação genuína de quem o ser humano é. Ele diz assim: nós não queremos apenas comer e beber. A gente quer comida, bebida, mas a gente quer também diversão e arte. Por quê? Porque comer e beber são aspectos da nossa dimensão material. Agora, a diversão e a arte são esses aspectos de uma outra dimensão que não é material, ela é transcendental. A gente transcende através da arte.
Claro que o Arnaldo Antunes, por mais espirituoso que tenha sido para escrever isso, ele não foi num passo além. O passo além é dessa espiritualidade que se encontra com a fonte do ser, com a fonte de toda a beleza que a arte tenta reproduzir, mas não alcança em sua totalidade. A fonte é Deus. Nós fomos criados por um ser que é transcendente para que nós pudéssemos também transcender. E a gente tenta transcender de diversas formas, vivendo um grande amor, se colocando de maneira embasbacada diante de um pôr do sol belíssimo. Aquilo é um momento de transcendência. Você olhar para aquilo e dizer, meu Deus, chega, eu fico sem ar diante de tanta beleza. Ali você está transcendendo. Tem gente que não aguenta a dureza da vida, a dureza das relações, a crueza do mundo em sua violência, seja ela física ou emocional, e vai sair, retirar-se dessa realidade através de drogas, através do álcool. E isso é mais uma vez esse nosso gene de transcendência querendo se expressar. Então, guarda isso. O Deus que cria é um Deus que transcende, que é espírito em sua natureza. E ele nos fez seres, portanto, espirituais. Mas esse Deus que cria, ele também é um Deus relacional. Você vê que aqui no verso 26 que nós lemos, a palavra diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você já se perguntou por que está escrito ali na primeira pessoa do plural? Pensa nisso. Porque nós vamos lembrar da ideia cristã, do conceito cristão da Trindade Santa. A Trindade que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Uma doutrina extremamente misteriosa, difícil, se não impossível de explicar, mas que fala desta relação, desta ciranda, dessa harmonia perfeita entre três pessoas de uma mesma divindade que são a mesma pessoa. O Filho se refere ao Pai dizendo, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Filho. É o meu Espírito que vem sobre vocês. Então, o Espírito, o Filho e o Pai são três em um. E antes que tudo fosse criado, esta união comunitária já existia. Então, este Deus que é relação, este Deus que é relacionamento, ele cria o homem para ser um homem relacional. Tanto é que lá no capítulo 2, na sequência do que lemos, quando o homem se torna alma vivente, logo em seguida Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele não foi criado para estar só. Então, se por um lado temos a característica de sermos transcendentes na nossa estrutura criacional, por outro lado temos essa característica de sermos também relacionais. Não fomos criados para viver só. E óbvio que eu não me refiro apenas à relação amorosa, que foi lá entre o Adão e Eva, a estrutura familiar de pessoas que se relacionam num núcleo de família. Não. Eu me refiro a amizades, eu me refiro a relações entre seres humanos que se apoiam e se ajudam e se promovem uns aos outros. O homem não foi criado para estar só. E por mais que alguns façam opção de viverem sós no matrimônio, por exemplo, é a história do celibato opcional, nunca mandatório, porque não é bíblico, mas o celibato opcional, ou pessoas que talvez se decepcionaram amorosamente, não querem mais ter uma relação conjugal ou afetiva, ainda assim essas pessoas precisarão de outras para segurarem suas mãos na caminhada. Isso por quê? Não é porque nós somos frágeis, dependentes, incompletos, se não tivermos alguém do nosso lado. Não, ninguém é metade de laranja de ninguém, por mais que a música do Fábio Júnior seja massa e inesquecível, mas ali é apenas uma liberdade poética, tá? Não é uma verdade existencial. Ninguém é metade de ninguém, tá? Nós somos seres inteiros, vou já falar sobre isso no próximo ponto. Porém, ainda assim, na nossa inteireza, nós precisamos da relação, nós precisamos de gente para nos fazer gente. Fomos criados com este gene relacional, bem como com o transcendental.
Mas, por fim, teria muitas outras coisas a falar. Eu poderia falar do gene criacional, um Deus que cria, nos faz a sua imagem e semelhança para sermos nós também criadores, e isso vem a dimensão do trabalho e etc. Eu vou pular essa parte, fica para um outro estudo, porque eu quero terminar lá no capítulo 2, quando nós lemos que do barro Deus forma o homem, sopra nas suas narinas e ele sopra, este sopro é o seu espírito. Lembra que eu falei do estilo literário poesia, então muito simbolismo agregado aqui. O Espírito de Deus então toma ali todo o interior do ser humano e ele passa a viver como alma vivente. Essa expressãozinha carrega consigo um condensado de tantos significados que são belíssimos. A palavrinha em hebraico é a palavra nefesh. E nefesh, que foi traduzido aqui por alma vivente, significa um ser inteiro, completo, em quem não há falhas, em quem não há lacunas, um ser que traz consigo este valor e dignidade que falamos no início, pelo fato de ter sido criado, feito à imagem e semelhança do Deus Criador, mas que também, exatamente por ter sido feito à imagem e semelhança desse Deus, traz consigo elementos desta divindade em si mesmo. Ele é um ser também espiritual, que necessita transcender, ele é um ser relacional, ele é um ser criativo, ele precisa encontrar o seu lugar no mundo através do seu trabalho, seja ele qual for, para fazer do jardim um lugar melhor e mais florido. Este é um ser inteiro. Por que isso é importante, gente? Porque nós, hoje, temos um jeito de pensar muito mais grego do que judaico. E deixa eu explicar isso para você. A tradição bíblica que nós seguimos como cristãos e que acreditamos ser a narrativa do universo, a história de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não é apenas um conto do cristianismo. A Bíblia não foi escrita com esse propósito. A Bíblia foi escrita com a prerrogativa de ser nada mais, nada menos do que a história que narra a criação, o desenvolvimento e a consumação total do universo. A história de Deus é a história do cosmos, de tudo isso que nós vemos e experimentamos. Então, nesta narrativa, a visão judaica de mundo nos é apresentada a partir da revelação de Deus ao homem, e o cristianismo nos desafia a continuar lendo e absorvendo esta palavra para que a gente possa crescer nessa compreensão. Porém, por causa da influência do helenismo, 4 séculos antes de Cristo, por causa da filosofia grega, por causa da mitologia grega, por causa da linguagem grega que influencia tantas palavras e vocábulos, a nossa forma de pensar e de se comunicar, repito, é muito mais grega do que judaico-cristã. E assim sendo, a gente se acostumou a fazer o que os gregos faziam desde os ensinos de Platão, separar o mundo imaterial ou espiritual do mundo material ou carnal. E isso é um grande erro, porque quando nós assim fazemos, a gente cai na besteira de achar que religião é uma fatia da nossa vida que diz respeito à minha esfera espiritual e trabalho, comida, compras de supermercado, doença, cuidado dos filhos ou da casa faz parte de uma outra fatia da vida chamada vida material ou carnal. Isso é um grande erro. Nós não temos fatias na vida, nós temos uma vida inteira. Nós não somos seres recortados em diversos temas, assuntos e compartimentos. Nós somos uma nefesh. E nefesh significa um ser integral, um ser inteiro. É um termo que hoje, inclusive, é muito mal utilizado, mas que traz este significado, que é o termo holístico. Nós somos seres holísticos, nós somos seres inteiros. A nossa dimensão transcendente espiritual não é separada ou não deveria ser separada
da nossa dimensão material, cotidiana. É o que nós sempre dizemos aqui, queridos, em nossos estudos e em qualquer reflexão que fazemos sobre a vida. A nossa espiritualidade se traduz concretamente na nossa vida cotidiana, chamada vida material. Essa separação entre sacro e profano, entre religioso e cotidiano, essa coisa do domingo ser o dia santo, mas segunda a sexta é dia de trabalho, sábado é dia da gandaia e domingo é dia de Deus. Isso é uma tolice, isso é fruto de uma reflexão muito rasa a respeito da vida e a respeito da fé, que nos rouba o privilégio de viver diariamente, cotidianamente, com esta compreensão de que tudo ao nosso redor faz parte de uma inteireza que Deus nos criou para experimentar. Um pastor americano chamado Rob Bell, ele deu um grande curso uma vez chamado Tudo é Espiritual. A pizza que eu como com os amigos no domingo depois do culto tem que ser tão espiritual quanto os louvores que eu cantei lá no culto. A minha ética de trabalho precisa ser tão abençoadora quanto abençoadora foi a minha, distribuição de sopão no centro da cidade na semana anterior. Entende o que eu estou dizendo? Tudo ao nosso redor precisa fazer parte desta inteireza na qual nós fomos criados para viver. Deus sopra do seu espírito no homem. Veja, o que era esse homem? Um monte de barro apenas. Era apenas uma dimensão, vamos dizer assim, material. Mas quando Deus sopra, este barro agora, somado com o sopro de Deus, virou este ser integral que funde a matéria com o espírito e se tornam agora nefesh, indivisíveis, e vão mundo afora abençoando o mundo com palavras de bênção ou com atitudes concretas e carnais de bênção igualmente. Esse é um desafio que a gente recebe quando a gente lê que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Queridos, esse é um ensino para nós hoje. Tem muita coisa embutida, como eu te disse. Você pode rever esse estudo hoje, já no YouTube. Separa um tempo do seu dia para ouvir de novo essas palavras. E agora que você ouviu, e quando você ouvir de novo, já vai ser mais fácil digerir tudo isso, porque é difícil, mas é muito necessário. Aí eu te encorajo a refletir, a quem sabe anotar no papel que áreas da minha vida eu tenho vivido de maneira completamente desassociada da minha espiritualidade, porque esse não é o propósito de Deus para você. O desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente não faça essa separação entre o espiritual e o real. Nós somos um ser único, e a gente precisa levar para o todo da nossa existência esta imagem e semelhança de Deus que vive em nós. Amém. Que bom que eu pude falar isso para você aqui hoje. Meu desejo é que você internalize isso. Que não seja apenas uma meia horinha aqui, que já deu o horário e a gente vai encerrar e passou. Acessa depois lá, @IP Nova Jerusalém. Vai estar esse vídeo lá, Gênesis 3. Assiste o Gênesis 3, anota algumas coisas e toma uma decisão de mudar de vida, de deixar essa história de que na igreja, no pequeno grupo, nas atividades religiosas eu sou um, e na minha vida conjugal, material, profissional, eu sou outro. Isso é um erro, e Deus não quer que a gente caminhe nesse erro. Você é muito mais do que um amontoado de órgãos e células se arrastando pela vida. Você é reflexo e representatividade do Rei do Universo neste mundo que Ele criou. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e vamos orar juntos agora mais uma vez. A gente ora no início, a gente ora no final. Vamos lá? Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa palavra de hoje, por esse ensino. Eu costumo dizer, Senhor, que para mim esse é um dos ensinos mais importantes que a Tua palavra nos traz.
diante da importância de todos os outros ensinos, eu digo que esse, Senhor, é o que me faz de fato romper com essa tendência do nosso mundo de colocar a vida dentro de compartimentos, o compartimento da fé, o compartimento do trabalho, das relações. Senhor, obrigado por ter nos ensinado isso hoje, de que a nossa vida é um inteiro, é algo íntegro, algo que não pode ter essas divisões, porque a gente leva a nossa espiritualidade para onde a gente vai e a gente leva a nossa carnalidade para onde a gente vai. E que a gente consiga, Deus, sintetizar esses dois numa experiência rica contigo, onde as nossas palavras e atitudes estarão sempre encharcadas do Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo também, como sempre temos feito aqui, por cura, por paz, por vida renovada naqueles corações e corpos que padecem de enfermidade e que padecem, ó Deus, de depressão, de crise emocional. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a cura do Senhor nos alcance. Te pedimos assim e já te agradecemos, dizendo amém e amém. Show de bola, Deus abençoe. Gente, eu e a Cíntia estamos planejando algo muito legal para fazer aqui na internet, viu? Então guarda aí que Dia dos Namorados inspirou a gente a fazer uma proposta bacana. E já já vocês vão saber o que é. Segredo. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro de Gênesis, segunda-feira. Vou terminar o cafezinho aqui que agora tá só morno. Um beijo, tchau, tchau. Até lá. Domingo, transmissão do culto, 10h30 e 18 horas. Espero você lá no YouTube da igreja. Cheiro grande.